programação do painel Telebrasil tradicionalmente conta com grandes lideranças nacionais e internacionais, sempre atentas ao poder de transformação do setor de telecom. E mantendo o compromisso de levar até vocês conteúdo e informação de qualidade, eu convido a todos a acompanhar a apresentação da comissária da Agenda Digital da União Europeia, Margrethe Vestager. Comissária, é uma honra contar com a sua participação no painel Telebrasil 2021. Seja muito bem-vinda nesta manhã. Bom dia. Thank you for giving me the opportunity to address today's conference. Europe's links to Brazil are important to me as they are important to the European Union. We are linked by our shared culture, our history, and our shared democratic values. In Europe, as in Brazil, the digital transition is changing our lives and our economies. The links we can enjoy can be a basis on which Brazil, the European Union, and other like-minded partners can cooperate. We can support each other, learn from each other, and work towards the shared objectives of a digital transition that works for all. The EU's plan for recovery has the digital transition at its heart. A minimum of 150 billion euros, which is 20% of the recovery plan, will be dedicated to transitioning our economies to digital. Spending is attached to specific targets, 7 areas which cover things like modernization of public administration, improving data cloud capacities, or rolling out rapid broadband services. We're now seeing this take shape across the European countries with investments in areas like optical fibers, sustainable transport, and e-government. A special emphasis in many of the national plans is on developing 5G. This is because we are convinced that as the world recovers from the economic impact of the COVID crisis, we should not build back the old global economy, but invest in a new one in which the promises of digitization can reach and benefit everyone. We must strive to close the digital divide and help all countries leapfrog towards the data economy. And we hope to partner up with Brazil in this endeavor. This said, inclusive and far-reaching digitization is only possible if we have advanced and secure digital infrastructure. From the beginning, our approach has been marked by 3 essential elements: act early, act big, and act in cooperation with our partners. As early as 2013, the European Commission set up a public-private partnership to accelerate research and innovation in 5G with over 700 million euros in public support. Through the recovery plan, this partnership can help ensure the private sector is fully involved in meeting the massive investment needs for comprehensive rollout. Those investments will only deliver results if we can apply them widely across Europe. That is why, along with the money, we work to build consensus on technological standards. Within the European Union, we have worked to harmonize spectrum resources across countries, ensuring interoperability and avoiding new bottlenecks. This approach goes far beyond our borders. We have actively promoted convergence on the foundation of 5G with Brazil and other key global partners, leading to the adoption of common standards that builds on our EU-Brazil joint research project, worth about 300 billion Brazilian reals. In 2017, the EU's 5G public-private partnership signed a memorandum of understanding with Telebrasil, now Connexis, to further our cooperation. But perhaps the biggest work on joint infrastructure is the Ela-Link optical fiber submarine cable, connecting Brazil and Portugal with the first ever high-capacity direct fiber connection between Europe and South America.
By diversifying our submarine connection, Europe and South America gain autonomy. And by reducing latency by up to 50%, EllaLink is helping to prepare our two continents for a new age of digital cooperation. The joint commitment of Brazil and the European Union made this private sector project possible. And I would like to thank the Brazilian government for their part in this mutual success story. Public investment is important. But in a market economy, our most important job as governments is to create the right regulatory framework for private investment to operate. Standards guide the development of new technologies, and regulation set the goalpost for the private sector to do what it does best: compete and deliver value in a way that consumers can trust. Because the fact is, right now, there's a huge gap when it comes to trust in digital technologies. The battle for the soul of the internet is still being fought. And as of today, we can't say in good faith that the digital environment is as open, as fair, and as safe as we would like it to be. So we are working hard to change that. We need to ensure and activate citizens' rights in the digital world. Already, Europe has some of the toughest privacy laws in the world. Our General Data Protection Regulation has set the standard internationally. But this is not enough. We need to go beyond data protection into data empowerment. In all industrial revolutions, democracies must adapt to ensure citizens get their fair share of the value they created. The digital revolution is no different. We need to create mechanisms to ensure that all individuals have control over their data and can benefit from it. And this is why the EU's Data Governance Act is about, to name one of several initiatives. Democracies must also ensure that the fundamental rights that we take for granted in the physical world are also upheld in the virtual world. Artificial intelligence, for example, has immense and exciting potential to make our societies better. But for it to succeed, we must ensure that people can trust their rights are protected. To do so, the European Commission has recently adopted clear, transparent and risk-based rules on how we use AI. Our draft regulation proposes strict requirements for all those uses of AI that we consider high risk. That could be AI that scans candidates' profiles for job applications, or one that will assess whether someone qualifies for a bank loan. Our proposal also forbids all uses that goes entirely against our democratic values, such as indiscriminate mass surveillance or social scoring. The other major part of building trust is, of course, security. There can be little doubt that the digital transformation of the economy and society will expand the threat landscape. The security of 5G systems is a special area of concern. The potential of this technology to transform sectors like energy, transport, banking and health is huge. But it demands that we devote extra care in building resilience. The European Union has developed a toolbox for 5G security, which allows member states to take security measures based on a common EU approach. These measures involve restricting the involvement of suppliers based on their risk profile and defining network requirements for mobile operators. This is not a question of playing geopolitics. It's about ensuring the integrity of what will become the backbone of our economies. The European Union is committed to being a strong partner to Brazil in its own 5G rollout, both from a security and from a technological perspective. The digital transition affects
every single dimension of our economies. Nowhere has this proven more true than for competition in the marketplace. It has affected the speed and the scale of certain markets. Powerful network effects can create barriers to competition. The ability of a few large operators to store and to process consumer data impacts the bargaining power between buyers and sellers, between large and small competitors. The question for us is how to best ensure that digital markets stay fair and open, while at the same time benefiting from the wide choice and convenience that these marketplaces can provide. To achieve this, we need both attentive enforcement and regulation. And I'm pleased that our cooperation with GADE remains very good, with regular dialogue and enforcement cooperation in specific cases, such as one involving Google recently. One of the things our recent experience has taught us is that while existing enforcement instruments are important, they're not always enough. And this is why the European Commission proposed a new Digital Markets Act to address the market power of the so-called gatekeepers, the large digital platforms. The approach is to set out a list of harmful practices so that we can prevent them before they happen. It's an exciting time to be part of digital policy. Whether as a policymaker or as a market player, we're shaping the digital future with every new regulation and with every new investment. I truly believe there is an opportunity for like-minded partners, like the European Union and Brazil, to shape that future together. Building on our common democratic values, we can work together to promote global standards that will keep the digital world open, inclusive, and fair. We can give substance to our beliefs in human-centered technology by working on shared approaches to regulation. We can increase the connections between us, as we did with the Ella Link, while learning from each other on how to keep our networks trustworthy and resilient. I hope this partnership will only grow in the future. In that respect, I wish you an excellent conference, and I look forward to our continued work together. Obrigada. Em nome da Conexis e da Telebrasil, eu agradeço a participação da comissária da Agenda Digital da União Europeia, Margrethe Vestager. E para comentar a exposição dela, eu chamo aqui no painel Telebrasil o presidente executivo da Conexis, Marcos Ferrari, o embaixador Inácio Ibanez, chefe da delegação da União Europeia no Brasil, e o ministro conselheiro para o mercado digital, Carlos Oliveira. Ferrari, é com você. Boa tarde, obrigado, Carla. Queria imensamente agradecer a participação da União Europeia aqui no nosso painel Telebrasil, painel que está no seu segundo dia, com participações importantes do presidente Michel Temer. Tivemos agora há pouco um painel para discutir o agronegócio conectado, a relação de conectividade e agro. E agora estamos aqui nessa mesa importante para discutir um tema com a União Europeia sobre a agenda digital. Nós temos uma larga parceria já com a União Europeia e a vice-presidente Vestager comentou na sua brilhante exposição temas de alta relevância para nós aqui do Brasil. Eu destacaria no que ela comentou, né, a importância da agenda digital para a Europa, né, ou seja, como que essa agenda se insere nessa recuperação econômica no período pós-pandemia, no qual o digital acabou ficando mais em voga, né, tendo em vista a importância para a vida das pessoas, a importância para a vida das empresas e, de certa forma, é um caminho que não há mais retorno, né? Também comentou a parceria com a Telebrasil, no qual foi firmada já há alguns anos,
nós precisamos retomar essa parceria, uma vez que os laços de união entre a Europa e o Brasil são muito fortes. Né? Também comentou uma agenda bastante importante, né? Ainda ligado a essa transformação digital, que é justamente sobre segurança e dados. Então, são temas no qual nós consideramos relevantes para a agenda digital do Brasil também. E para fazer aqui um bate-papo, eu vou contar com a participação do embaixador Inácio Ibanez. Muito boa tarde, embaixador. Boa tarde, Marcos. Um grande prazer estar aqui. Obrigado. Também com o Carlos Oliveira, ministro conselheiro para a Agenda Digital da União Europeia. Muito boa tarde, Carlos. Está no mute. Quer repetir? Quer tentar agora? Tá bom, eu vou seguir aqui com a conversa com o embaixador. Logo, logo o Carlos habilita o áudio dele para entrar aqui na conversa conosco, embaixador. Bom, eu tenho algumas questões para a gente conversar aqui, embaixador. Eu queria fazer uma pergunta mais geral para o senhor. A vice-presidente Vestager foi bastante enfática nas oportunidades de cooperação entre o Brasil e a Europa nesse processo de recuperação econômica por meio da agenda digital. Sendo assim, eu pergunto, como é que a gente pode concretizar, intensificar esses esforços, inclusive com a participação do setor privado, entre o Brasil e a União Europeia? Muito obrigado, Marcos. Eu gostaria de começar realmente agradecendo aos organizadores do Brasil de deixar a União Europeia este posto de relevância, não? E ter a possibilidade de ouvir hoje a vice-presidenta Margrethe Vestager, que é justamente a pessoa a acompanhar todo este processo no âmbito digital. Nós na Europeia, que é o governo da União Europeia, vamos dizer, temos umas áreas onde, devido à importância dessas áreas, não somente temos comissários, mas eles são os vice-presidentes, e justamente Vestager é uma desses presidentes. Para nós, como acontece em todo o mundo inteiro, o Covid foi e tem sido ainda agora um grande desafio, primeiro do ponto de vista sanitário, mas sobretudo, eu diria, para o tema da recuperação econômica, que realmente a crise que teve uns efeitos muito importantes do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista econômico e social. E as duas grandes prioridades da União Europeia mirando para a frente são, por um lado, a transformação verde, como falava a própria vice-presidente Vestager, queremos reconstruir, mas não repetir os erros do passado, sino construir bem, construir um mundo muito melhor. E a segunda das prioridades é justamente a prioridade digital, e desse ponto de vista, logicamente, essa vai ser uma das nossas agendas, não? E a própria vice-presidenta, também recentemente a presidenta da Comissão Europeia, já falou, não, do grande esforço que vamos fazer dentro da União Europeia, não? Se falou de umas montantes que vão chegar aos 150 bilhões, por menos, de euros dedicados justamente a esta transformação digital, e isso, do ponto de vista, é importante. Mas eu queria retomar também uma muito clara da vice-presidente Vestager, que é realmente de mirar sempre para os países da América Latina, muito em particular o Brasil, não? Como um parceiro de futuro. Já era um parceiro do passado, mas queremos que o Brasil continue a ser um parceiro de futuro. Por quê? Porque o Brasil é um primeiro grande país da América Latina, mas sobretudo porque é um país com que nós compartilhamos muitas coisas, compartilhamos uma cultura comum, compartilhamos também uma história comum e, o que é ainda mais importante, compartilhamos os valores da democracia, os valores do respeito dos direitos humanos, mas também o valor no sector privado, como as nossas economias estão baseadas justamente
os esforços das nossas empresas, sejam as empresas europeias ou as empresas brasileiras. Desse ponto de vista, o Brasil vai continuar a ser um grande parceiro para a União Europeia. Como vamos fazer para continuar a trabalhar? Você perguntava a Marcos, mirando para primeiro, continuando a fazer coisas que já fazíamos no passado, por exemplo, o âmbito da cooperação no âmbito científico. O Brasil tem sido um modelo, diria, nessa cooperação científica. Temos uma grandíssima parceria no âmbito da ciência e da tecnologia. Isso tem um reflexo muito claro no âmbito concreto das tecnologias digitais, onde estamos trabalhando nos âmbitos do Big Data, a supercomputação, as aplicações de internet, de interesse societal. Realmente estamos a trabalhar já de uma forma muito intensa e queremos continuar desse ponto de vista. Você também e a vice-presidente também falaram esse grande acordo, desse acordo do memorando de entendimento que fizemos com o Telebrasil, agora com Nexis, com o consórcio do 5G PPP lá na União Europeia. E como você falou, queremos desenvolver esse memorando de entendimento, queremos aplicar desse ponto de vista uma forma mais intensa, mirando para o futuro. Temos também com a Câmara Internet das Coisas do Brasil e uma identidade que dessa instituição, dessa entidade brasileira na União Europeia, que é o OIoT, trabalhar cada vez mais no âmbito que vão tocar trabalho das empresas tão importantes como pode ser Embraer, Embrapa. Se falou agora recentemente no painel justo antes no âmbito agrícola. O Brasil é uma grande potência no âmbito agrícola. Vocês são o segundo exportador ou importador, se miramos do lado europeu, peito agrícola, e desse ponto queremos seguir. Temos agora, recentemente, a vice-presidente também falou disso, eu acho que foi um salto mirando para o futuro bem importante, essa nova conexão, esse cabo submarino que vai unir a União e o Brasil e a América Latina. Já não precisamos ir da Europa para os Estados Unidos e depois chegar à América Latina, já temos uma conexão direta com este cabo submarino. Este cabo submarino é esforço do sector privado brasileiro e europeu, mas também com o apoio dos governos da União Europeia e o governo brasileiro participaram. Desse ponto de vista, é um exemplo, eu diria, prático dessa conexão que existe já mas que temos que continuar a reformular, a modernizar, e esse cabo do ELA-Link vai ser dúvida muito importante para os nossos pesquisadores, para as nossas empresas dos dois lados do Atlântico e, como não, para os cidadãos que vão poder ter uma ligação. E a vice-presidente já falou justamente dos grandes progressos. E já de um ponto de vista mais direito, o governo brasileiro e a União Europeia, e sobretudo com o esforço tanto das instituições europeias dos nossos Estados-membros, vamos lançar proximamente uma iniciativa que englobamos dentro do que nós falamos o Team Europe, que é colocar juntamente os esforços dos Estados-membros, das instituições europeias com o Brasil, e vai ser com o âmbito da transformação digital. Esse vai ser baseado em 3 pilares. O primeiro pilar, onde já temos muito bons exemplos, o âmbito das normas e regulamentação. A vice-presidente já falou disso. Temos dentro da União Europeia feito um grande esforço para estabelecer normas da União Europeia, e o exemplo europeu pode servir para os outros países, em particular para o país. Realmente avançar no âmbito da governação da internet, avançar mantendo os campos da liberdade. Temos países que acreditamos na liberdade, mas também que acreditamos na necessidade de regulação, justamente para ter uns funcionamentos estabelecidos, baseados em regras. O segundo âmbito é o âmbito da conectividade. Temos que continuar nesse esforço que já foi feito através do ELA-Link. Temos que continuar a progredir nessa área com o âmbito da inclusão digital. E, por último, também queremos trabalhar no âmbito da pesquisa e desenvolvimento industrial. Temos exemplos muito bem sucedidos de cooperação entre empresas brasileiras e empresas europeias. Muitas das nossas grandes empresas no âmbito digital já estão funcionando aqui no Brasil há muito tempo. Para eles, a Operação Brasil é uma parte bem importante. Se falamos de operadoras,
das 3 grandes operadoras digitais aqui no Brasil, 2 são de capital de origem europeu, mas também no âmbito das empresas temos as grandes empresas europeias estão aqui presentes. Então, eu acho que temos um âmbito muito positivo mirando para o passado, mas ainda eu diria mais positivo mirando para o futuro e realmente essa vontade de continuar a trabalhar baseado em valores, são coisas que nos diferenciam de outros grandes atores internacionais que são muito respeitáveis e muito importantes tanto para o Brasil como para a União Europeia, mas que têm uma opção sobre os valores, sobretudo sobre a participação do setor privado, que são diferentes desde o ponto de vista o Brasil e a União Europeia. Eu acho que temos essa concordância, essa ideia de trabalhar juntos e para nós é uma grande oportunidade. Eu acho continuar nesta direção. Obrigado, Marcos. Volto para você. Obrigado, embaixador, pela resposta carregada de futuro, carregada de positividade. Queremos deixar aqui a Telebrasil como canal de diálogo com toda a comunidade digital do Brasil. Estamos à disposição da União Europeia para construir esse diálogo aqui no Brasil. Bom, Carlos, agora vou fazer 3 perguntas rápidas, bem objetivas, para nós dialogarmos aqui de maneira mais focada, mais técnica sobre telecomunicações e sobre o digital, né, propriamente dito. Bom, a vice-presidente Vestager comentou muito sobre a questão da regulação do ambiente digital, principalmente no que se refere ao Digital Markets Act. Você acredita que há espaço nesse ambiente para fazer uma regulação global? Marcos, espero que esteja a escutar-me bem. Vai daqui sim um cordial abraço. Há pouquinho parece que o som não estava chegando de forma adequada. Eu acho que precisamente a preocupação expressa pela senhora vice-presidente Vestager a propósito de toda a problemática dos mercados digitais e das plataformas digitais é uma preocupação da União Europeia, mas eu acho que é uma preocupação mais alargada, em que quase todos os países do globo, mesmo aqueles onde estão sediadas algumas dessas empresas, sentem a necessidade de facto, regras do jogo que permitam ser uma concorrência sã, em que todos os atores estejam, digamos, num certo pé de igualdade. Porque estas empresas, como foi muito bem dito pela senhora vice-presidente, através dos dramáticos efeitos do rede, têm, por assim dizer, uma capacidade de liderar o mercado e, de certa forma, quase de se auto-perpetuar nessa situação de liderança. E, por isso, existe uma óbvia necessidade de intervir no sentido de assegurar, por assim dizer, a salvaguarda daquilo que nós chamaríamos quase o interesse coletivo. No fundo, estamos aqui a falar em qualquer coisa que tem muito a ver com aquilo que a senhora Vestager descrevia como valores democráticos e uma certa dimensão da transformação digital. Vamos dar aqui um pouquinho mais de substância a isto. Isto significa, por exemplo, a possibilidade de operadores individuais poderem interligar os seus serviços com as grandes empresas da internet, e significa também a possibilidade de recolher dados que são atualmente utilizados, por exemplo, através desse papel de intermediação das grandes plataformas, e que possa utilizar esses dados para a sua própria gestão do seu mercado potencial, e também, por exemplo, a celebração de contratos de serviços em que não tenham necessariamente que passar forçosamente por essas plataformas. Aqueles casos que vieram recentemente público sobre, por exemplo, as lojas de aplicações de alguns dos grandes atores, de alguma forma limitavam a intervenção e o papel de atores de menor dimensão, é um bom exemplo dessa necessidade de intervenção. E como estamos a falar de empresas que operam à escala global, em que as fronteiras geográficas não têm, de facto, qualquer valor significativo no sentido de limitar a sua esfera de ação, é muito importante que esta discussão e, de certa forma, as propostas que estão na mesa para regular esse setor não sejam restritas ao espaço da União Europeia,
mas nós pretendemos também, no seio da União Europeia, levá-las ao conhecimento e discuti-las com os nossos parceiros, entre os quais o Brasil, como foi citado, aliás, pela senhora Vestager, não só neste âmbito, mas também com entidades multilaterais, como, por exemplo, a OCDE, como, por exemplo, o G20, onde o Brasil também participa nestas discussões. Eu ia ficar para já por aqui, talvez possa vir a esta questão daqui a mais um pouquinho. Marcos, volto para si. Carlos, muito obrigado. Ministro, mais uma pergunta, pegando justamente a fala da vice-presidente Vestager, no que diz respeito ao 5G, né? Ela abordou muito a importância da questão de segurança. Você avalia, né, o senhor avalia que é possível aplicar a regulação europeia em outros países? Você poderia falar um pouquinho mais sobre o que é essa regulação de maneira mais específica? Eu gostava de falar da questão do 5G Toolbox, não falando apenas de forma isolada, mas também pondo aqui sim o contexto mais geral daquilo que é o desafio da cibersegurança à escala mais global. Nós estamos a falar em infraestruturas de comunicação que são importantes não só para nós comunicarmos entre nós, mas também são muito importantes quando estamos a tratar de essas infraestruturas servirem também para controlar as redes de energia, as redes de transportes, um sem número de atividades que fazem parte do nosso cotidiano. E, portanto, é essencial olhar para isso como, digamos, um desafio que se coloca a todos nós. E não estamos a falar só naquelas situações que às vezes fazem a primeira página dos jornais, porque têm a ver com o ataque que está alegadamente proveniente do país A, B ou C, mas estamos a falar também de um outro aspecto importante, que é atividades de grupos de muita espécie. Ora, a União Europeia, para dar resposta a isso, tem vindo a forçar a sua capacidade de intervenção ao nível federal através do Cyber Security Act, o ato sobre a cibersegurança ou a lei de cibersegurança, que atribui à Agência Europeia de Cibersegurança responsabilidades especiais, mas também a diretiva sobre redes, segurança em redes, que é também tem também uma dimensão muito importante sobre as questões de resiliência de infraestruturas críticas. O que é que nós estamos fazendo com o Brasil nestas áreas? Aquilo que nós temos procurado vir a desenvolver com o Brasil é uma colaboração intensa sobre as medidas no plano tecnológico, mas também sobre as medidas no plano regulamentar. Nós temos, quase todos os anos, um diálogo sobre as questões de sociedade de informação e economia digital, e que tem vindo complementadas com um diálogo específico sobre as questões de cibercrime e cooperação judiciária. Para além disto, temos de facto também, digamos, um conjunto de projetos conjuntos que abordam questões de cibersegurança, por exemplo, no 5G, porque nós olhamos para isto não apenas como uma questão meramente de o fornecedor A, B ou C que possa ser menos confiável, embora essa dimensão não possa ser ignorada, mas também como uma avaliação objetiva sobre aspectos sistémicos no desenho das redes e na forma como elas asseguram, de facto, o bom funcionamento destas mesmas infraestruturas essenciais para o nosso cotidiano. Eu, para não me alongar muito e para deixar espaço, digamos, a mais alguma pergunta que tenha, vou ficar por aqui. Se houver algum follow-up, esteja à vontade. Obrigado, ministro. Uma última pergunta para nós encerrarmos aqui a nosso bate-papo. Bom, eu falei no início aqui do painel de hoje sobre a questão da tributação. Né? Nós temos no Brasil uma tributação sobre serviços de telecomunicações muito elevada. Uma tributação que chega a quase 50%. Eu pergunto ao senhor como é que é a tributação sobre telecomunicações e mais especificamente sobre internet na Europa. Como é que a gente pode trazer o modelo da Europa, se ele vamos dizer assim, bem sucedido para o Brasil? Muito obrigado por essa pergunta.
Bom, nós tivemos a oportunidade, durante a preparação do leilão 5G do Brasil, de manter algo bem interessante com a Anatel sobre aquilo que tinha sido a experiência europeia, que praticamente já existem serviços comerciais 5G em praticamente todos os países, mas também sobre a questão mais geral sobre a fiscalidade da internet. E digamos, para nós, a ideia de ter, digamos, um leilão não arrecadatório nos ser uma ideia muito importante. Mas, obviamente, que as questões não se esgotam no leilão. Tem a ver com a forma como nós encaramos a atividade de conectividade internet no contexto mais geral. É, na realidade, um serviço de características essenciais, vindo até a promover algumas ações que visam apoiar os aspectos, digamos, de acesso universal à internet. Não exatamente estabelecendo a noção de serviço universal, mas através de outros mecanismos, como, por exemplo, uma coisa que nós chamamos Wi-Fi for You, que é, no fundo, a forma de incentivar a implantação das redes de internet, ou da acessibilidade à internet, em todas as povoações, com uma dimensão mínima por toda essa Europa. Um outro aspecto que eu gostava de dar assim uma achega muito breve, e é só uma achega, é também a questão da tributação entre aquilo que são as atividades tradicionais e as atividades ligadas à economia digital. Aquilo que nós pensamos, e isto tem um pouco de ligação com a minha intervenção aqui há uns instantes sobre a questão das grandes plataformas digitais, é de facto criar, digamos, condições mais para uma concorrência sã e em pé de igualdade entre todos os atores. No fundo, para aquilo que são as fontes de valor pela prestação de serviços digitais e, dessa forma, extrair ou desenhar, digamos, o sistema de tributação de forma que nós possamos alicerçar-nos naquilo que são os locais onde é gerado valor digital. Nós temos, por exemplo, serviços em que o utilizador vai estar a ver anúncios, vai estar a fazer um conjunto de transações implícitas do ponto de vista digital, vai estar a gerar dados e vai estar a pôr ao serviço dos operadores dados, e nós temos que assegurar que, no fundo, é no sítio onde estão a ser gerado esse tráfego, está a ser gerado, digamos, esse valor acrescentado de alguma forma um pouco intangível, que é também possível fazer a taxação. E isso evita, por assim dizer, a tentação de sobretaxar ou tributar serviços que são, pela sua natureza mais de implantação física, são mais fáceis de tributar, e aqui assim talvez podamos estar a incluir também muitos dos serviços prestados pelos operadores de telecomunicações. E também aqui nesta área, isto é um domínio em que nós fazemos questão de levar esta discussão às instâncias multilaterais apropriadas, já citei há pouco o caso da OCDE, o caso do G20, e até uma decisão recente que foi tomada sobre aquilo que é uma taxação mínima das empresas, de alguma forma dá-nos incentivo para crer que decisões nesta direção possam vir a ser tomadas a uma escala mais alargada do que apenas no âmbito da União Europeia ou da União Europeia e de países, por exemplo, como o Brasil. De qualquer forma, pensamos que, uma vez mais, isto é uma questão de salvaguarda do interesse coletivo, até para assegurar que cada um contribui de acordo com o valor e com os lucros, o dividendo digital que obtém para o bem coletivo. Bem, ministro, muito obrigado pela resposta. De fato, nós temos estudos que mostram que a cada R$1 que se perde de arrecadação tributária hoje, ganha 3,5 lá na frente. Então, o governo só tem a ganhar com a redução da carga tributária de telecomunicações. Embaixador, como palavra final, e já o convidando também o ministro, um café para nós reatarmos os laços entre a Telebrasil e a União Europeia, eu passo a palavra para o senhor para as considerações finais.
Muito obrigado, Marcos. Foi um grande prazer participar hoje e poder ter as palavras da vice-presidente. Eu gostaria de terminar como ela falou, não? Realmente para nós pensamos que um país tão like-minded, como falam lá os ingleses ou se fala em inglês, como é o Brasil e a União Europeia, podemos trabalhar juntos realmente para preparar o mundo do futuro. O mundo vai ser digital, o mundo já é digital. Desse ponto de vista, eu acho que temos, tanto no lado da União Europeia como o Brasil, temos umas grandíssimas oportunidades de que essa digitalização ser para ter um mundo melhor, que seja um mundo baseado nesses mesmos valores que eu falava antes, os valores da democracia, os valores dos direitos humanos, como não, também valores do desenvolvimento e desenvolvimento sustentável. De vista, nós queremos contar com o Brasil, já temos coisas feitas juntos, achamos que mirando para o futuro podemos ter. Então, desse ponto de vista, queremos manter diálogos. Um dos diálogos que temos com vocês, com o Brasil, justamente no âmbito do âmbito digital, e queremos continuar, e que é um diálogo somente entre governo e governo, mas como não, neste âmbito digital, contando sempre com o sector privado, com a sociedade civil, são parceiros muito importantes. Então, muitíssimo obrigado por ter uma pequena janela da União Europeia dentro deste evento tão importante que se celebra aqui no Brasil, e foi um grande prazer estar. E, Marcos, claro que sim, vamos continuar a trabalhar, e as coisas que já fizemos no passado, vamos fazer ainda muitas mais, mirando para o futuro. Muitíssimo obrigado por dedicado à União Europeia neste evento. Muito bem, embaixador, muito obrigado. Agradeço também à vice-presidente Vestager. Muito obrigado, ministro Carlos. Uma boa tarde para todos. Volto para o estúdio. Muito obrigado ao Marcos Ferrari e aos representantes da delegação da União Europeia no Brasil. A agenda do painel Telebrasil 2021 ainda terá grandes atrações no período da tarde. Logo mais, às 14h, iniciamos o segundo bloco de keynotes setoriais com a participação do Luiz Tonizzi, presidente da Qualcomm para a América Latina, e do Paulo César Teixeira, CEO da Claro, que eu terei o privilégio de entrevistar. Duas lideranças que irão estabelecer os eixos centrais do segundo painel de hoje, a conectividade transformando a produção, que começa às 14h30. Não percam! A partir das 16h, abriremos o segundo bloco de webinars do painel, que promete movimentar ainda mais nossa programação com temas explorando assuntos de grande interesse do setor de telecomunicações. O modelo de redes neutras e abertas e o futuro da conectividade. É isso aí, Carla. A programação completa do evento, né, Gustavo? Além de sessões que aconteceram no primeiro dia do painel, você confere no site www.paineltelebrasil.org.br, que aparece aí na sua tela. E não esqueça de agendar ou marcar as sessões de seu interesse em nossa programação, acessando a barra de ferramentas da plataforma, que fica no canto superior esquerdo da tela. Assim você fica conectado e acompanha cada detalhe do painel Telebrasil 2021. E como eu disse mais cedo, lá você também encontra a agenda dos cursos sobre novas tecnologias. Uma grande novidade que o painel traz esse ano. Ao todo, serão 4 cursos, realizados nos dias 15, 22, 29 de setembro e também no dia 6 de outubro, com conteúdos pensados no futuro do setor de telecomunicações. Internet das Coisas, o tema do primeiro curso, que aconteceu na última semana, rede de fibra, segurança cibernética, também, claro, 5G. Como já mencionamos anteriormente, os cursos contam com patrocínio exclusivo da Huawei. E, mais uma vez, eu queria aproveitar para agradecer a nossa audiência, e o painel Telebrasil volta daqui a pouquinho, às 14h.